a gente viu aqui, a gente vai agora usar na prática, tá? Usar ele na prática aqui dentro da planilha, certo? Então vamos supor o exemplo que eu estava passando anteriormente. Vamos supor que eu quero percorrer uma lista aqui, uma coluna, tá? E eu quero que ele pare somente quando ele achar o 40. Tá vendo? Quando ele achar o 40, ele para, tá? Então vamos inserir um botão novo aqui. Vou inserir um botão novo. Desenvolvedor. Inserir controle. Vou inserir um botão aqui. Propriedade. Eu vou chamar ele de caçar 40, tá? Ele vai caçar o número 40. Beleza? Dentro da minha lista. Então aqui, pessoal, aí eu vou fazer agora a programação. O que eu quero que ele faça? Que ele comece aqui no A1 e que ele vá percorrendo essa lista aqui, ó, até ele achar o 40. Quando ele achar o 40, ele tem que parar. Beleza? Ele tem que parar aqui. Primeira coisa que eu quero fazer, ou seja, ele vai percorrer a lista, quando chegar no 40 ele vai parar. Essa lista poderia ser uma lista com 1000 nomes, tá, gente? Ela tá pequenininha aqui, mas poderia ser com quantos nomes? Com 10 mil, 100 mil nomes. Vamos lá. Então vamos programar. Tá aqui, né, o botão 3, né? Aí aqui, gente, eu vou precisar posicionar, então aqui eu vou usar o range. Por quê? Porque eu preciso me posicionar no lugar certo. Ou seja, eu quero procurar o 40 na coluna A. Certo? Aí você fala, professor, e se eu quisesse procurar na planilha inteira? Calma, vamos por partes. Tá? Imagine que você quer procurar na coluna A. Então eu vou fazer o quê? Primeiro, quando eu clicar no botão, eu vou fazer o cursor posicionar no A. Na coluna A, no A1. Perfeito? Aí, eu vou usar aqui o comando do while. Para ele repetir enquanto... Aí aqui, gente, eu vou usar o comando seguinte, ó. Esse comando aqui, vocês já viram que o range é para você... O range é para você colocar uma célula específica, correto? Uma célula específica que você quer. Só que, por exemplo, o Excel tem um comando que a gente chama de célula ativa, tá? Ou seja, a célula que estiver ativa. E como é que eu faço para pegar a célula que está ativa? A gente usa isso aqui, ó. Sem eu saber qual é ela, dinamicamente, né? Active cell .valum. Isso aí, esse active cell.valum, eu uso quando eu quero pegar o que está dentro de uma célula ativa no momento. Como o meu for vai percorrer várias células, eu preciso ir pegando esses valores para eu comparar se ele é igual a 40. Agora aqui sim, tá? Agora aqui sim, ele vai... Na verdade, ele aqui tem que ser diferente de 40, né? Que eu quero que ele pare no 40. Esse sinal aqui, gente, ó, de maior e menor juntos, isso aqui significa diferente, né? Já falei isso para vocês, tá? Dentro do Excel é assim, dentro da programação também é assim. Então, no caso, não é igual. Eu ia cometer o mesmo erro que eu cometi antes, tá? Se eu botasse o igual, ele só ia executar o código aqui quando fosse igual. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele execute o código enquanto for diferente. Ou seja, quando for igual, ele vai parar. Entendeu a lógica? Tem que entender a montagem da lógica. Eu ia cometer o mesmo erro que eu cometi no exercício anterior. Tá? Se eu boto aqui igual a 40, ele não vai executar nenhuma vez. Ok? Por quê? Eu estou dizendo para ele, faça enquanto a célula ativa é igual a 40. A primeira célula não é 40, ele não faz. Parou, pronto. Ele já fala, não, já achei, não é. Você falou para eu fazer aqui, ó. Se eu botar o igual, eu já mandei posicionar no A1, né? Então ele posicionou aqui. Aí eu falei para ele, faz enquanto a célula ativa igual a 40. Entendeu? Ou seja, essa célula aqui, ó, essa célula aqui não é igual a 40. Então ele vai falar, opa, já é para eu fazer só enquanto essa célula não for igual a 40. Ela não é, então eu não vou fazer mais. Beleza? Voltando aqui no código. Então,
ele vai ter que executar isso aí enquanto a célula ativa for diferente de 40. Ou seja, quando ela for igual a 40, ele para. É isso que eu quero, não é? Aí aqui eu já boto aqui eu já boto o loop, né? E aqui dentro eu boto, ou seja, ele vai repetir. No caso aqui, gente, ó, o legal é que aqui não tem uma contagem de 1 a 10. Eu não preciso, aqui não vai ter uma contagem, é um loop diferente, tá? Ele não vai contar de 1 a 10 aqui, ele vai fazer, eu não sei quantas vezes ele vai contar. Ele pode contar 10, 20, 30, 200, 1000, 10.000, não importa. Enquanto ele não achar o 40, ele não para. Beleza? Então aqui, esse for aqui, eu não sei até onde ele vai. Certo? Aí, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu não preciso pôr nada, porque ele vai parar no 40, né? Vocês vão ver que o cursor vai parar no 40. Depois a gente faz algumas coisinhas aí. Ah, tá. E aí eu preciso o quê? Agora eu preciso usar um comando para fazer ele andar nas células. Tá? Por quê? O que vai acontecer? Ele posicionou na A1. Certo? Se eu não botar nada aqui para ele andar, ele vai ficar parado na A1. Ele vai ficar aqui, ó. Ele não vai andar. Eu quero que ele ande. Eu quero que ele faça isso, ó. Ele vai vir para 1 e eu quero que ele depois venha para 2, para 3, para 4. Ou seja, que ele vá percorrendo essa célula por célula até achar o quê? Até achar o número 40 que eu quero. Perfeito? Então, eu vou usar um comando novo aqui também. Muito importante. Vocês vão usar ele bastante. Tá? Que é o comando que é justamente, acho que foi o Carlos que falou ontem. Falou, professor, você vai ensinar a gente a usar o offset? Tá? É exatamente o comando offset, ou seja, o comando offset é um comando do VBA que é usado para a gente percorrer linhas e colunas, tá? Então o comando é esse, ó, active cell ponto offset, tá? Que é o comando para ele poder percorrer linha e colunas, tá? Pode ver que já está aqui, ó, rows, columns, tá vendo? E aí, ó, o que acontece? Aí, aqui dentro, você vai dizer para ele quantas linhas e quantas colunas você quer percorrer, tá? No caso, o primeiro, gente, é o número da linha. Então, eu quero percorrer uma linha, tá? E coluna, eu não quero que ele percorra a coluna. Ele vai continuar a mesma coluna. Então, é 0. Beleza? Fecho, ponto, select. Entenderam o comando? Vou falar de novo. Esse comando aqui, ó, a célula ativa, o offset dela, ele vai caminhar. Aqui, ó, é linha. Se eu quisesse que ele pulasse de 2 em 2 linhas, eu botava o 2. Ok? Eu botava o 2, mas eu não quero. Eu quero que ele percorra, ou seja, uma linha por vez. Esse segundo parâmetro aqui, aí é separado por vírgula, né? Esse segundo parâmetro é o da coluna. Eu não quero que ele pule coluna, então é 0, ou seja, ele vai pular quantas colunas? 0. Então, ele vai pular uma linha por vez e 0 coluna. Como essa fórmula está dentro do while, ele vai ficar pulando uma linha até achar o 40. Olha que interessante. Beleza? Vamos testar? Professor, esse número aí não é o número da linha, é o número de linha, não é isso? Isso, o número de linha. Perfeito. Não é o número da linha. A linha que você tá, você se posicionou aqui, ó. Na linha 1, no caso, né? Quando eu botei aqui range A1, eu me posicionei na linha 1. Aí ele entra no while, né? Ele entra na repetição. Lembra que tudo que está dentro do while e do loop é o que vai ser repetido. Então, como é que é a leitura? Eu posicionei ele na linha 1, beleza? Posicionei ele na coluna 1, linha 1. Aí ele faz o seguinte, ele vai fazer enquanto a célula ativada for diferente de 40. O A1 é diferente de 40? É. Lá dentro tem a palavra valor, não é isso? Então é diferente de 40. Então ele vem e executa. Quando essa linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pular uma linha, que é justamente o que eu estou falando. Então, se ele está na linha 1, se ele começou na linha 1 e eu mandei ele pular uma linha, ele vai para onde? Para a linha 2. Aí ele loopa, ele volta de novo. A célula ativa é igual a 40? Não. É diferente de 40? Não. Ou seja, é diferente de 40? É. Caso é, né? Aqui é. É diferente de 40? É. Então ele vem, pula mais uma linha. E ele vai pular essa linha até achar o 40. Quando ele achar o 40, ele para. Vamos executar aqui para ver se funciona. Professor? Sim? E se tiver mais de um 40?
Calma. Ele vai parar no primeiro. Achou 40, ele para. Se tiver 240 lá para baixo, ele vai parar no primeiro. Beleza? Tá? Aí depois a gente vai falar, tá, e se eu quisesse achar todos os 40? Calma. É por isso que eu falei calma. Então, se eu tivesse outro 40 aqui, ó. Se eu tiver um 40 aqui, ó. Se eu tiver um outro 40 aqui, você vai ver que ele vai parar no primeiro. Beleza? Vamos testar. Deixa eu salvar. Toda vez, gente, ó, antes de executar o código, salva. Porque isso aqui é programação. Acontecer erro aqui é normal. Acontece mesmo. Beleza. Então, ó. Vou dar um clique aqui no caçar 40. Olha só, o cursor tá aqui, ó. O cursor tá bem aqui. Tá no I2. Entendeu? Vou clicar no botão caçar 40. Olha o que aconteceu. Ele parou exatamente. Dá para ver aí, claro, não dá, gente? Ele parou exatamente no A6, ó. De novo, ó. Independente de onde eu clico, ele sempre tá parando aí, ó. Vamos tirar aqui, vamos supor que agora aqui não é mais 40, é 90. Ele vai parar onde agora? Lá no último, ó. Funcionou ou não funcionou? E aí? Massa. Funcionou de boa. E aí, gente, aí você fala, tá, mas não vi nada ainda. Gente, você não tem ideia do que a gente faz com isso aí, viu? Você não tem ideia do tanto de poder que a gente tem nas mãos com isso aí. Muito bem, vamos incrementar. Então vocês viram aí que ele acha, né? Ele vai achar, entendeu? Ele vai achar o 40 ali, o valor que você quiser, ele vai achar. Beleza. Aí, vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu quisesse, ó. Aí eu vou incrementar uma coisinha aqui só para vocês verem que a programação, você vai acrescentando as coisas, acrescentando as funções para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. Do que eu falei, lembra que não existe receita pronta, tá? Eu tenho, até hoje aluno chega e fala assim, professor, programa aqui para mim, resolve meu problema. É o que eu falei, gente, tudo é análise, tem que testar, entender o problema. Ou seja, não é nada, chegou e, isso aqui funcionou para mim, funcionou. Não, cada caso é um caso, por isso que vocês têm que entender a funcionalidade de tudo. Então, vamos supor que eu quisesse, quando ele achasse o 40, eu quisesse que ele pintasse aqui a célula. Não só ele parasse, eu quero que ele pinte, eu quero que ele ache o 40 e pinte para mim, beleza. Como é que eu faço para pintar uma célula? Eu vou gravar um macro, eu não preciso fazer esse código. Vou gravar um macro, ó. Macro 1. Certo? Vou dar um clique aqui numa célula qualquer. Página inicial. Preenchimento. Pintar de vermelho. Pronto. Desenvolvedor. Parar a gravação. Tá? Vou aqui em desenvolvedor. Macros. Macro 1, editar. Tá aqui o código. Ó, aí aqui, gente, aqui a gente já consegue fazer a leitura, ó. Observa que aqui, ó, o range I2, porque foi onde eu cliquei, lembra? Como eu cliquei lá naquela célula, depois que eu gravei o macro, ele pegou a referência da célula. Então, se eu levar esse código aqui junto, o que ele vai fazer? Ele vai pintar sempre a célula I2. E não é isso que eu quero. Então, eu desprezo esse código, eu não quero esse código. Eu vou pegar só aqui, ó, esse comando aqui, que é o comando de pintar. Beleza? Então eu vou recortar. Então eu não levo o range. Senão ele vai pintar sempre a I2. Não é isso que eu quero. Aí eu vou pegar o código, só o código de pintar. Por isso que a gente tem que entender o que a gente está fazendo, certo? Desenvolvedor, modo design. Aí, ó. O que eu vou fazer? Esse comando aqui ele tem que ficar, né, gente? Ele sempre fica aqui embaixo. Tá? Que é o comando que faz ele andar. No caso aqui, quem faz ele andar é esse comando aqui. E aí eu vou colar aqui o comando, ó. Ó. O que ele vai fazer, gente? Então, ó, ele vai, no caso aqui, na verdade, ele não vai pintar o 40, ele vai pintar quem não é 40, né? Ele vai sair pintando. Mas é só para vocês verem aí como é que eu agregaria um comando, né? Um comando de um macro dentro de uma repetição, né? Porque na verdade aqui, ó, quando ele acha o 40, ele para, né? Então esse comando está dentro do procurar o 40. Então, o que não for 40, ele vai pintando de vermelho. Muito bem. Aí você fala, tá, mas se eu quisesse pintar o 40, calma que a gente vai chegar lá.
Então vamos salvar, né? Sempre antes de executar o código, salva. Desenvolvedor, tira do modo design. Vamos clicar aqui, ó. Olha aí, ó. Ele saiu pintando a célula de vermelho, tá vendo? E aonde chegou 40, ele parou e não pintou. Beleza? Perfeito. Então funcionou perfeitamente aí o nosso código do pintar aí. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor você falar assim, mas aí você vai falar assim, mas eu não quero, eu quero pintar o 40. Beleza, vamos tirar essas cores aí. Aí você fala, poxa, professor, mas é muito difícil, tudo é muito trabalhoso. Sim, não existe nada fácil na programação não, gente. Se fosse fácil, todo mundo sabia. Eu já falei isso para vocês. Difícil eu lembrar esses comandos tudo também. Mas tá gravando aqui, né? Tá gravando aí, mas é o que eu falei para vocês, pessoal. Cara, vocês têm, sem brincadeira, esse curso para vocês, eu tava refletindo sobre isso esses dias. É melhor do que presencial. Porque, cara, vocês estão recebendo os vídeos com passo a passo, é só repetir, cara. Mas é o que eu falei para vocês, se não praticar, não adianta, não adianta. Aí não adianta vocês me dizer que vocês não têm tempo. Gente, esse negócio de tempo quem faz é a gente. Eu tinha um professor e realmente isso é verdade. Gente, a gente não tem tempo porque não interessa a gente. O que não interessa para nós, a gente nunca vai ter tempo. Entendeu? Se tem uma desculpa mais fajuta no mundo é a questão do tempo, gente. Entendeu? Eu aprendi isso muito cedo. Muito cedo eu aprendi isso. Eu não sei se vocês já aprenderam isso, né? Não sei se vocês já aprenderam, mas se vocês não aprenderam, gente, aprendam, tá? Porque tempo quem faz é a gente. E a gente só tem tempo que interessa pra gente, tá? Isso é com tudo na vida, com tudo. Profissional, pessoal, é tudo. A gente só... Isso é a coisa mais certa do mundo. A gente só tem tempo pro que realmente nos interessa. O que não nos interessa, a gente arruma desculpa, joga pra frente. É fato, tá? Porque eu não conheço um cidadão no mundo que tenha tempo. Todo mundo fala que tá sem tempo, que não tem tempo. Enfim, tá? Muito bem. Então é praticar. Já falei isso pra vocês trocentas vezes. É praticar, 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 praticar. Tá? Muito bem. Aí, gente, aqui, ó. Para eu poder, por exemplo, vamos voltar para a programação aqui, né? Então aqui, se eu jogo esse código aqui, ele vai pintando os que não é 40. No caso aqui, eu teria que fazer um if aqui. Aí eu tenho que fazer, no caso, um if fora do loop, né? Isso aqui não pode ficar dentro do loop. Porque se ele ficar dentro do loop, ele vai repetir, tá? E vocês viram que ele repetiu até achar o 40, que é a nossa parada aqui, que a gente programou no caso, tá? Então, na verdade, aqui, ó, então eu peguei o código, joguei aqui dentro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho que fazer um if. Então, aí, ó, active cell, vocês já aprenderam esse comando, acabaram de aprender. Se a célula ativa, ponto valor dela for igual a 40, então, olha o velho e bom se aí, ó, que vocês aprenderam. Joga para dentro. Deixa eu tirar esse insert aqui, que eu apertei o insert e tá apagando. Pronto. Tá fora do while, tá, gente? Eu posso ter um se dentro do while? Posso, tá? Mas nesse exemplo nosso aqui, ele tem que estar fora. End if. Fim do if. Então, o que eu estou dizendo para ele? Ó, ele vai fazer o for aqui até achar o 40. Aí, quando ele achou o 40, ele vai parar o loop, né? Só que ele vai, depois que ele parar o loop, ele vai executar o quê? Esse código aqui, ó. Tá? Ou seja, na verdade aqui, acho que nem precisa desse if, né? Porque na verdade ele já vai estar no 40, né? Não preciso verificar se é 40.
Então, deixa eu botar aqui a... Vocês sabem que quando botar aspas simples vira comentário, né? Esse código aqui não existe mais, tá? Sempre, ó, isso aqui é muito bom, porque às vezes você está fazendo teste, ó, igual eu estou fazendo, bota o aspas simples vira comentário. Eu não preciso nem verificar, mas aqui é bom que você já tem o código. Se vocês quiserem verificar, você já sabe como é que eu faço para verificar se a célula ativa tem um valor específico, tá? Mas aí no caso, como ele só vai sair do loop aqui quando ele achar o 40, então eu já não preciso verificar se é 40, porque ele só sai daqui quando ele achar o 40. Perfeito? Então, ó, deixa eu ver quem está entrando aí. Então, deixa eu salvar e vamos executar agora, né? Sai do módulo. Olha lá. Pintou o 40. Entendeu? E aí, é como eu falei, não precisou nem do if, né? Porque ele vai parar, ele só para quando ele acha o 40. Então não precisa verificar se ele é o 40, né? Olha lá. Tá vendo? Mas aí você já tem aqui o comando, ó, para quando vocês quiserem verificar o valor de uma célula ativa. Tranquilo? Beleza. Isso aqui, pessoal, ó, o Douglas